Sejam muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo a esse novo programa que eu estou fazendo aqui diretamente no Instagram, no YouTube, tentando no Facebook também, que é um programa de 10 lives durante as 2 próximas semanas, chamado Teatro e Neuro Sem Neura. É para todo mundo entender esse negócio. Sem neuro, esse negócio de pensar neurociência é uma coisa complicada, não é nada disso. Bom, temos diversos temas que vamos abordar e hoje eu resolvi estrear esse programa de lives. Olá para quem está chegando, Maria, Lilith, boa noite, bem-vindos. Vamos falar, então, vou começar a falar sobre o tema Por que fazer teatro para se transformar? Eu botei esse se entre parênteses. Por quê? Porque você pode fazer teatro para se transformar, mas também para transformar outras pessoas. Eu vou começar por esse título, porque eu acredito muito que as pessoas que queiram utilizar o teatro como ferramenta de transformação, e nós sabemos que isso não é novidade, que o teatro ele pode até ser usado como uma ferramenta terapêutica, não é uma terapia em si, mas é uma prática com efeitos terapêuticos, efeitos benéficos. É sobre isso também que eu vou falar aqui hoje. Mas, assim como um bom terapeuta passa pelo processo da terapia, uma pessoa que vai trabalhar com teatro para ajudar outras pessoas utilizando essa ferramenta, também é de bom tom que ela passe pelo processo para entender aqui na pele o que é subir no palco, o que é ter que gerenciar milhões de estímulos ao mesmo tempo. É uma arte muito difícil, mas talvez justamente por isso é uma arte que traz muitos benefícios, muito bem-estar, mas também não é algo assim automático não, tá, turma? Né? Chegar, vou me inscrever ali no cursinho de teatro para trabalhar minha timidez, para saber me expressar melhor. Não é bem assim. Existem aspectos inerentes à prática teatral que realmente fazem dessa arte milenar algo que transforma as pessoas, mas existem também alguns pré-requisitos. Porque se esses pré-requisitos não forem obedecidos, simplesmente não vai dar certo. O tiro pode sair pela culatra. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos primeiro falar sobre por que, na verdade, antes de começar, por que é importante entender, sob um ponto de vista científico, esse poder transformador do teatro. Porque assim fica muito mais fácil uma pessoa, não precisa ser terapeuta para isso, mas um professor de teatro, um professor de uma escola, enfim, professor em geral, ou um arte educador, quando ele entende o que exatamente dentro da prática teatral faz com que o ser humano se transforme, com que ele evolua, aí o trabalho fica muito mais fácil. Aí é mais simples a gente construir estratégias de educação emocional, de transformação humana, através do teatro, porque quando a gente entende esses processos, a gente tem consciência. Quando a gente tem consciência, a gente cria metodologias e a gente sabe o que a gente está fazendo. Que o teatro traz modificações, é benéfico, isso aí a gente já sabe, né? Há milhares de anos fala-se nesse poder transformador do teatro, lá, desde a catarse, lá, os gregos, enfim, até hoje em dia. Hoje a neurociência traz aí um novo olhar, e essa também é a minha contribuição, ajudar as pessoas a entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente pode sim pensar através dessas novas ferramentas científicas para evoluir dentro do nosso trabalho. Então, é importante nós entendermos esses processos humanos para, então, compreender de fato por que o teatro é tão poderoso. Mas eu vou falar aqui sobre 4 aspectos inerentes à prática teatral. Existem outros, eu vou falar
sobre esses 4 aqui, porque senão eu fico horas falando. Tem que ser um pouco mais objetiva. Quem me conhece sabe que eu sou capaz de ficar 5 horas fazendo live. Não é essa aqui a minha intenção. Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite, turno do YouTube. Facebook, eu não sei se está funcionando. Se estiver funcionando, boa noite também. Bom, vamos lá. A primeira questão que eu quero abordar aqui, o primeiro aspecto que faz dessa arte milenar maravilhosa algo realmente potente no sentido de transformar as pessoas, de promover um desenvolvimento pessoal, é que esta é uma arte que promove a integração psicofísica. Pensa comigo. O teatro, quando nós subimos no palco, quando nós vamos fazer uma cena, o que acontece? Nós mobilizamos absolutamente todos os nossos sistemas. A nossa cognição, a nossa motricidade, as nossas emoções, o nosso prazer e desprazer, as nossas sensações, a nossa percepção sensorial, a nossa atenção, o nosso automatismo, enfim, tudo, absolutamente todas as faculdades humanas estão ali, pum, entram em bloco na hora de você interpretar um personagem ou fazer um exercício, porque você entra com o seu corpo mesmo. O instrumento de trabalho do ator é o quê? É o corpo. Então, temos que conhecer esse corpo, turma. Então, é por isso que o teatro, como ele mobiliza todas essas faculdades, ele promove uma integração disso tudo. E nós que somos frutos dessa tradição cartesiana que quer fragmentar tudo, quer dividir tudo, o teatro ele faz o caminho de volta. Ele reintegra. Ele promove o que em neurociência nós chamamos de homeostasia, de equilíbrio. Por 10 minutinhos que seja durante aquele exercício ali, uma improvisação, você vai reencontrar esse equilíbrio, essa fusão de todo o seu ser num único gesto, numa única prática. Então, você está inteiro. Você deixa esse campo da fragmentação, você entra naquela área do saber sensível. O paradigma do sensível está aí, né? Surgindo para varrer esse paradigma cartesiano fragmentador. E as artes têm um papel fundamental na consolidação desse saber sensível, dessa prática do sensível que, olha, no meu ponto de vista, é o que vai salvar a humanidade. Sem arte, a gente não vai sair do lugar. Sem esse olhar sensível, essa educação do sensível, a humanidade vai se afundar cada vez mais. Eu vejo esperança nas artes por causa disso. Bom, então esse é o primeiro aspecto ligado à prática do teatro, que faz dessa prática algo que nos dá conforto, faz a gente se sentir bem. Poxa, eu sou inteira. Por um minutinho que seja, você não está o tempo inteiro se dividindo, se fragmentando. Você está ali sendo simplesmente, inteiramente você mesmo. E isso faz bem. Bom, o segundo aspecto que eu queria falar aqui diz respeito a um aprendizado, na verdade, é um reaprendizado comportamental. Quando a gente vai trabalhar um personagem, que vamos pesquisar, né? Uma forma de andar, uma forma de falar, uma forma de reagir, nós vamos dar a esse personagem características próprias. Só que de onde que vem isso? Ah, vou abrir uma gavetinha, vou pegar ali, esse personagem anda desse jeito. Não, não é assim. A gente constrói isso dentro da gente, com o nosso corpo. E como que a gente constrói? A gente constrói criando, inventando novos padrões de comportamento, de pensamento e de formas de reagir
de emoção. Isso tudo está sempre tudo ligado. A vida da gente não existe emoção separada de pensamento, de comportamento, está tudo junto. Então, quando a gente cria um personagem, quando a gente trabalha no teatro, nós aumentamos o nosso repertório comportamental. Nós aprendemos novas formas de reagir, e não é intelectualmente falando, não. Nós aprendemos aqui, com o nosso corpo, porque tudo isso, com a repetição, com o treino, com os ensaios, isso tudo vai sendo construído aqui, no nosso cérebro, em forma de conexões. Porque senão a gente não seria capaz de subir no palco e repetir aquilo tudo, toda noite, de fazer um espetáculo. Eu, durante a minha tese, eu me encantava muito com essa questão. E aí me veio, assim, tive um insight, me veio um conceito que aí eu inventei e joguei lá na minha tese. Eu posso dizer que é meu, que eu que inventei isso, que é o conceito de partitura neuroplástica. Nós temos a partitura cênica, os músicos têm a partitura musical, nós, artistas da cena, trabalhamos com uma partitura cênica. E nessa partitura cênica está tudo ali. Tá? A fala, os gestos, as emoções, está tudo nessa partitura. A gente repete, 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 para poder repetir, ensaiar, ficar bem firme e não esquecer a fala, aquela coisa toda. E quando a gente repete, a gente cria conexões nervosas. Então, enquanto você continuar fazendo aquele personagem, você vai estar mantendo as conexões que você criou para a fala daquele personagem, para aquele comportamento, para aquele gesto. Então, na verdade, uma peça, uma cena, tudo que você cria tem uma tradução em forma de conexões, de sinapses. E é isso que eu chamo de partitura neuroplástica. Para cada personagem a gente cria essa partitura. E com cada personagem a gente aprende uma nova forma de ser, de estar, de se comportar. E isso pode servir, sim, para a vida da gente. Nós podemos, nesse momento, aprender a reagir de um outro modo, sob o ponto de vista do outro, que ali, no caso, é o personagem. E isso faz o quê? A gente expandir a nossa capacidade de empatia, de entendimento do outro, de entendimento das emoções do outro, da condição do outro. Então, é uma arte, sim, que faz a gente desenvolver ao extremo essa capacidade de ser humano. Isso aí, então, é um segundo aspecto da prática teatral que permite a nossa evolução como ser humano, nosso bem-estar também. Ele promove um aprendizado sobre o que é ser, finalmente, ser humano. Bom, em terceiro lugar, turma, é algo muito legal que eu venho estudando aí nos últimos meses com bastante intensidade, que é a relação das emoções do teatro com o campo eletromagnético. E isso está sendo muito interessante. Eu descobri que quando nós estamos num processo criativo, o que acontece? Nós saímos de um modo de funcionamento cerebral organizado pelas ondas beta para a alfa. Quando nós acordamos, nós vamos subindo, nós saímos lá de delta, passa pela alfa e vai para beta. Beta é um estado de vigília característico, mas o beta também tem diversas categorias. E o beta alto é uma extrema ligação. É quando você está com uma percepção completamente ligada, é aquele estado de alerta. E por isso, esse estado beta alto, ele é ligado ao estresse, ao modo de sobrevivência, ao medo, à ansiedade. Então, não é legal, porque você fica o tempo todo nisso, você está produzindo cortisol, adrenalina, e você está ali num padrão beta alto. Então, quando você entra numa atividade criativa, não necessariamente o teatro, pode ser qualquer outro tipo de atividade, pode ser simplesmente ler um livro que você curta, ver um filme, uma série,
algo que faz você entrar num estado assim de comunhão total e de criatividade, e isso vai fazer com que você saia desse modo de funcionamento beta para alfa, que é o estado também do início de qualquer prática de meditação. E é também, gente, olha, isso é muito legal. Isso é muito. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, ai, arrepiada até, porque nós falamos muito que para a gente evoluir, o ser humano, quando ele cresce, ele perde a sua criança interior, que temos que resgatar essa criança interior. E aí, quando eu descobri, estudando isso tudo, e comecei a fazer analogia de que a criança pequena, aquela criança que vive ali no mundinho dela, no mundo lúdico, que entra na brincadeira, não quer sair de jeito nenhum, criança de 5 até uns 8, 9 anos, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos essa idade, ela vive sob um modo de funcionamento alfa, a maior parte do seu tempo. Ela está nesse modo alfa, criativo, relaxado. Por isso que é característico do início da meditação também. Então, isso tudo faz bem, você se sente conectado com o mundo, com as pessoas, com o universo. É um modo mesmo de relaxamento e de prazer. Por isso que a criança não quer sair da brincadeira. Pai e mãe chamam, vem jantar, vem tomar banho. A criança escuta, mas passa por aqui, sai por aqui. E não é porque está fazendo birra, não. É porque aquilo tudo ali é prazeroso. Aquele modo de funcionamento é gostoso, aquilo faz bem, aquilo produz prazer psíquico, aquilo produz dopamina, aquilo ativa o nosso cérebro, o nosso circuito da recompensa, nosso sistema de recompensa, circuito do prazer. E aí produzimos todas essas substâncias, sim, quando entramos no palco. Não estou aqui considerando medo performático, nada disso, não. Estou considerando só o prazer de você fazer teatro. Então, isso tudo vai provocar o quê? Uma modificação dos sinais que estão circulando no seu corpo. Quando você está no modo alfa, são outros tipos de informação que você transmite para o resto do seu corpo. E isso dá, sim, aquela sensação de bem-estar. E eu acho isso tudo muito interessante. Então, tem também a ver essa questão da criança, do padrão alfa, das ondas cerebrais, tem também a ver com a questão da espontaneidade. Embolei a língua, tá vendo? A gente também embola a língua. Tem a ver com a questão da espontaneidade. O teatro, ele permite esse desenvolvimento da espontaneidade, principalmente quando a gente utiliza muito exercícios de improvisação. Mas o que é, no final de contas, ser espontâneo? Não é resgatar essa criança que fala mesmo na lata, que fala o que pensa, que fala o que sente, e de uma forma assertiva. Ela fala porque ela está sendo simplesmente verdadeira, não quer agredir, não quer nada, simplesmente está sendo ela mesma. Então, isso tem a ver com esse padrão alfa de funcionamento cerebral. Eu acho isso tudo muito interessante. Cada vez mais eu estou mergulhada aí nesse universo e cada vez mais eu estou convencida de que o teatro ele tem muitas sintonias com a prática da meditação. Tem muita coisa em comum. Hoje eu acho que até eu postei um pequeno vídeo falando sobre isso. E, aliás, tanto é que o quarto aspecto que eu vou falar aqui tem a ver com isso, com a questão da meditação. Porque quando a gente vai meditar, nós superamos esse mundo ordinário. Nós deixamos numa gavetinha a nossa biografia, o nosso nome, a nossa idade, os nossos amigos, o nosso eu. Nós deixamos o mundo que nos cerca. Geral, a gente fecha o olho para realmente sair um pouco desse universo e a gente entra num outro tipo de relação com o tempo. É aquele eterno presente, né?
E o teatro também permite isso. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o simples fato de fechar os olhos já faz modificar o seu padrão de funcionamento cerebral. Então, de vez em quando, está muito estressado, fecha os olhos, respira, fica um tempo de olhos fechados, mentaliza uma coisa boa, porque isso vai mudar as informações dentro do seu próprio corpo. Só de fechar os olhos, a gente já está impedindo os nossos sentidos de receber muita informação. E isso faz com que as ondas saiam do modo beta para alfa. Mas olha que incrível, o teatro é um modo de você permanecer nesse padrão simplesmente de olhos abertos, vivendo um ser ou dando vida a uma personagem, um personagem que não é você, você também está deixando na gavetinha o seu eu, a sua biografia, as suas dores, as suas virtudes. Você entra ali no palco, sobe naquele espaço, você está num espaço que é mágico, você está num espaço que não é o seu espaço ordinário, que você não reconhece como o seu do dia a dia. Ali é o espaço daquele outro eu, do personagem. E também, quando você está naquele estado de flow, que você se deixa levar por aquela realidade teatral, pelo personagem, que você está ali completamente espontâneo, simplesmente vivendo aquela experiência, você está também em uma outra temporalidade. O tempo teatral é esse, é o eterno aqui e agora, igualzinho acontece na meditação. Então, cada vez mais me encanta perceber essa aproximação do teatro com as práticas contemplativas. E é por isso também que teatro faz bem. Sair desse modo de funcionamento ordinário, do dia a dia, que cada vez mais, né, turma, vamos concordar, cada vez mais está sendo carregado de estresse, de preocupação, ainda mais hoje em dia, né? Então, fazer teatro é aquele momento em que tudo é possível, em que tudo é magia, é só prazer, né? Tô aqui falo daqui, fazer teatro é uma cachaça. Eu gosto de dizer que fazer teatro é uma injeção de dopamina, o que dá no mesmo, porque ativa esse sistema de recompensa da gente, que produz essas substâncias que provocam prazer. E por isso também que fazer teatro faz bem. Mas olha, eu trouxe esses 4 aspectos aqui, mas temos vários tipos de formas, modelos de práticas teatrais para transformar, para, enfim, desbloquear emoções, para lidar com ansiedade, timidez e tal. Mas isso aqui pouco importa, tá? Você tem dramaterapia, tem psicodrama, tem ou simplesmente fazer teatro visando melhorar a comunicação, sem essa linha mais terapêutica, objetiva. De qualquer modo que você faça teatro, essas possibilidades de transformações não são automáticas. Olá para quem está chegando aí. Oi, Ângela. Não são automáticas. Você pode estar fazendo uma sessão de psicodrama, de teatroterapia, dramaterapia, ou então teatro para tímidos, um grupo de teatro amador, pouco importa. O que acontece? Se você, a pessoa que está organizando isso tudo, que está conduzindo, o professor, o pedagogo teatral, o diretor de cena, pouco importa. Se aquela prática não for conduzida de um determinado modo, aí o tiro pode sair pela culatra. A gente tem que ter consciência dessas coisas. Porque eu conheço algumas histórias de pessoas que ficaram doentes por conta
da irresponsabilidade afetiva e emocional de certos professores e pedagogos, tá? Então, assim, é o que eu sempre digo para os meus alunos: cuidado para quem você vai entregar o seu material humano. Porque não adianta, vou fazer teatro para deixar de ser tímido, vou fazer teatro para, enfim, para rir um pouco, para deixar minha tristeza de lado, ou para aprender a falar em público, me expressar, se a condução daquela prática não obedecer a alguns princípios básicos que eu vou falar aqui agora, tá? Pouco importa que tipo de teatro o teatroterapeuta está fazendo. Isso aqui é muito importante. Antes de tudo, quando trabalhamos em grupo, no teatro, e isso é algo que eu vou falar aqui, que foi assim, insistentemente martelado pelos maiores reformadores do teatro do século XX. Estou falando de Eugênio Barba, Peter Brook, Grotowski, essa turma toda que eu amo de paixão e que me inspira até hoje. Principalmente o Grotowski. Ele diz o seguinte, que a relação aluno, professor, ator, diretor, enfim, pouco importa, tem que ser um tipo de relação como a relação de mestre e discípulo. É uma relação baseada numa confiança total, num comprometimento, num engajamento. Essa confiança, se não existir, o que acontece? A pessoa que está ali trabalhando, fazendo teatro, ela simplesmente vai ser dominada pelos seus automatismos e ela não vai conseguir superar os seus medos. A superação do medo, e são vários tipos de medo, eu não vou elencar isso aqui, porque isso aí é tema para uma outra live, mas a superação dos medos é a base da arte do teatro. Não adianta você não superar os seus medos e, quando for entrar em cena, tá lá carregando todos esses seus automatismos, contaminando o seu trabalho. Esse foco nas emoções do ator, no desenvolvimento pessoal do artista, do aluno, tem que ser realizado. E isso só dá certo se existir essa cumplicidade, essa relação de total confiança do aluno com o seu professor, com o seu diretor, com o seu pedagogo teatral. Sem isso, não adianta. Eu conheci uma menina, o sonho dela era ser atriz, e aí ela foi se matricular numa escola, e a professora simplesmente, isso não foi aqui no Brasil, não, simplesmente olhou para ela e falou assim: você quer fazer teatro? Você quer ser atriz? Com esse corpo aí, gorda desse jeito? Minha filha, desiste, você não vai conseguir. Moral da história, essa minha colega, ela desenvolveu uma anorexia nervosa seríssima, sabe? Claro que ela tinha lá os limites dela e tal, mas como assim? Cadê a responsabilidade humana, ética do profissional que vai trabalhar com outros seres humanos? Então, temos que tomar cuidado com isso, sim, tá? É muito sério. Então, temos que desenvolver essa relação de confiança. Ou temos que nos sentir seguros. Aquele espaço de trabalho teatral, ele tem que ser um espaço onde você possa expressar seus medos sem medo de ser julgado, sem medo de ser comparado, sem medo de ser ridicularizado. Isso é tipo de coisa que tem que ser erradicado em qualquer trabalho no campo do teatro. Em qualquer lugar, seja ali numa escolinha fazendo dramatização, brincadeira, contação de histórias, seja lá no campo profissa. Isso tem que ser erradicado. Aí, bullying, todo o ambiente de trabalho, ele tem que ter uma vibe positiva.
E esse é o segundo ponto que eu quero abordar aqui. O espaço de trabalho teatral, ele tem que ser emocionalmente favorável, porque as emoções, nós sabemos, elas têm um papel de fixação do aprendizado, de criação de novas conexões nervosas. Então, as emoções, e é claro que a gente vai trabalhar com emoção positiva, né? Não vamos trabalhar ensinar na base do trauma, né? Então, essa emoção positiva, ela tem que ser algo que tem que ser cultivado no espaço de trabalho, tá? Então, é erradicar toda história de bullying, comparação de alunos, enfim, esse tipo de coisa que é altamente contraproducente, que não vai fazer aluno nenhum se sentir à vontade, se sentir seguro, se sentir numa situação protegida, assim, para poder superar os seus medos, e que não vai evoluir, tá? E aí não dá certo. Aí aquela experiência que poderia ser mágica, extremamente benéfica, terapêutica nesse sentido, ela se torna uma experiência desagradável, ruim, algo que a pessoa pode querer evitar para o resto da vida dela. Nunca mais quero saber fazer teatro, né? Então, temos que tomar cuidado com isso também. E aí entra um detalhe mais técnico. Estou falando aqui desses pontos mais humanos, mas para a gente conseguir gerar qualquer forma de modificação de um padrão, e eu estou falando de padrão cognitivo, comportamental, emocional, que está tudo ligado, tá? Para você modificar um jeito de ser, um modo de ser, para você se transformar ou promover essa transformação em alguém, você precisa principalmente de 2 elementos. Esses 2 elementos, eles têm que estar presentes para que a transformação humana aconteça. Por quê? Porque a transformação humana depende também da transformação do tipo de conexão nervosa. Transformar nada mais é, sob o ponto de vista cerebral, do que desfazer certas conexões para colocar outras novas no lugar. E para que isso seja possível, nós precisamos de 2 elementos e unir esses 2 no trabalho. Uma intenção e uma emoção, a emoção positiva. A emoção positiva, ela tem sempre que estar presente nesse trabalho. Por quê? Quando a gente vai entender a relação das emoções com esse campo eletromagnético, a gente aprende que uma emoção positiva, do tipo gratidão, empoderamento, orgulho de si, gratidão já falei, esse tipo de emoção possui uma alta frequência. Ela emana ondas, as suas ondas eletromagnéticas possuem alta frequência, ou seja, várias ondas por minuto. Enquanto emoções de valência negativa, como medo, vergonha, raiva, elas liberam ondas eletromagnéticas com ondas mais densas, mais curtas, mais longas, ou seja, a frequência é menor. E nós sabemos que ali onde tem frequência, tem informação. E quando a gente produz esse tipo de onda eletromagnética, esse campo dentro do nosso corpo, quando a gente usa uma emoção positiva, nós estamos criando um tipo de informação para o nosso corpo. Se você usa a emoção negativa, você vai criar outro. E as emoções, elas são responsáveis pela fixação de uma informação na criação de memória de longo prazo, ou seja, pelo aprendizado. E as emoções, elas vão entrar ali com o componente magnético, e o pensamento, a intenção
com a carga elétrica. E assim, juntando esses dois, que você consegue formar esse campo eletromagnético. Você tem que ter as duas coisas. Então, tem que pensar muito nisso. Bom, pensar, a gente está sempre pensando. O trabalho com teatro, ele vai envolver pensamento, vai envolver subtexto, imaginação. A gente está sempre trabalhando com a nossa cognição, com o nosso córtex, e está criando ali cargas elétricas. Isso o tempo inteiro. Oi, Maurinho, bem-vinda, querido. Mas quando a gente tem noção de que a emoção positiva, ela vai promover essas informações dentro do nosso corpo, e que são essas informações que vão gerar saúde, bem-estar e transformação, aí a coisa muda de figura. Então, temos que ter, sim, emoções positivas o tempo inteiro. O que é isso? É você sentir prazer no que você está fazendo. Você se entregar com alegria na execução de cada milissegundo ali da sua partitura cênica. E esse prazer é que não somente vai modificar as informações dentro do seu corpo, mas também vai modificar o seu próprio campo geral, que você vai emanar durante a sua cena, a sua apresentação, o seu exercício, e é isso que vai conectar com as pessoas. E aí, pensa bem a importância desse saber para um professor. Um professor que tem consciência de que esse campo existe, a gente não vê, como a gente não vê as ondas do Wi-Fi, as ondas do rádio, o raio-x que a gente toma, mas está aí, existe. E esse campo eletromagnético está aí, existe, é comprovado. E as emoções têm um papel dentro desse campo muito importante. Então, quando a gente tem consciência disso, que a gente conhece, nós temos condições de fazer um trabalho focado na ampliação desse campo. E quando a gente amplia esse campo, a gente amplia a nossa consciência e a nossa capacidade de se conectar com o outro. Que ator não quer se conectar com o seu espectador? Que professor não quer ficar conectado com o seu aluno, transformar a sua aula numa performance? Que as pessoas estejam ali vidradas, encantadas com aquilo que está acontecendo, que seja uma partilha de uma experiência, não duas experiências isoladas de quem faz e de quem recebe, porque não é bem assim, né? A coisa vai e volta. Sabe o Grotowski, que diz que o teatro não está no ator nem no espectador, mas na relação, no que acontece entre esses dois elementos. E assim é qualquer profissão que trabalhe com comunicação com outros seres humanos. E o professor é um performer, né? Uma aula é chata pelos mesmos motivos que uma performance, uma cena, uma atuação pode ser chata. E aí, esse saber ligado à performance, com esse entendimento vindo das ciências da vida, pode trazer para o nosso campo de atuação ali, pedagógico, algo muito valioso, fazer a gente expandir, explodir, no bom sentido, a nossa atuação, a nossa apresentação, fazer daquilo não algo que você está dando, mas algo que você está trocando. Horizontalidade, né? Paulo Freire é o máximo. Então, não pode deixar de respeitar essas pequenas regras para que qualquer prática com teatro seja realmente uma prática transformadora, uma prática que agregue valor humano às pessoas, que faça as pessoas se desenvolverem. E aí entendemos, isso é muito importante, gente, o valor de estudar as emoções, de conhecer as emoções.
E essa é a minha função. Eu bato sempre nessa tecla. Quem me conhece, quem já me segue, sabe que meu negócio é falar de emoção, porque a emoção é o motor do comportamento humano. É o que nos move. A emoção vem dessa palavra, emovere. É um movimento para fora. Tudo a ver com o teatro, com a expressão, com a performance. Então, é vital. Professor, ator, contador de história, terapeuta, tem que entender o que são as emoções, o que são aquilo que eu chamo de os 5 R's das emoções. Vocês conhecem? Quem assiste meus eventos já sabe, né? Aluno meu está careca de saber. São 5 as respostas fisiológicas, respostas expressivas, as respostas comportamentais, respostas cognitivas e as respostas eletromagnéticas. Trabalhar com as emoções tem que incluir isso tudo. Uma emoção contém esses 5 elementos. Então, um trabalho completo, e no teatro, quem é que trabalha com isso? Você vai fazer um curso de teatro, você mal sabe nem... Você sabe o que é emoção, porque você sente raiva, você sente ódio, tristeza, alegria, mas você não vai saber usar, aplicar aquele saber ao seu trabalho, ao seu corpo. Você não entende o que passa nesse corpo. E quem trabalha com o corpo, quem tem um corpo como instrumento de trabalho, tem que entender os processos neurofisiológicos, psicoafetivos, psicofísicos do ser humano. Essa é a base do nosso trabalho. Estudando isso tudo, nós entendemos, nós temos consciência do que está na base da comunicação, mas não qualquer comunicação. Não é só oratória, não é chegar e falar bonito, falar bem, articular bem. A comunicação está muito além disso. A comunicação está também na criação, por exemplo, desse campo eletromagnético. Vai muito além do discurso, vai muito além de se posicionar, ter uma postura e falar bonito, blá, 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 blá. Blá, blá, blá comunica, as pessoas entendem, mas não conecta. O que conecta as pessoas são as emoções. Então, quer ser um artista que chega no palco, não tem uma fala, mas se faz presente? As pessoas notam. Quer ser aquele professor que chega e a turma fica feliz porque o professor está chegando? Aquele palestrante que, quando chega, a turma entra num delírio? Tem que saber o que é emoção. É o segredo disso tudo. Tá bom, gente? Olha, eu acho que era isso aqui que eu tinha para trazer hoje. É muito importante. Ah, só para terminar. Quando a gente entende isso tudo, quando a gente estuda as emoções, quando nós entendemos que temos que trabalhar com todos esses 5 R's, esses 5 componentes das emoções, e a gente coloca isso tudo no teatro, aí acontece o extraordinário, a magia, porque sabemos que o teatro faz bem, fazer teatro faz bem, naturalmente. Mas de posse desse conhecimento, o que acontece? Você dá um salto no teu trabalho, porque ali você se torna capaz de programar a transformação. Porque quando entendemos que a transformação ela vem da reconfiguração das nossas redes neurais, quando entendemos o que faz, o que provoca essas modificações e como o teatro pode operar nesse sistema das conexões, no sistema cerebral, você pode fazer da sua prática teatral simplesmente um programa de transformação humana. Sim, você pode fazer um passo a passo. Foi o que eu fiz, por exemplo, quando eu criei a técnica do personagem para ser, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso aí no meu evento. Então, é muito legal a gente acolher as ciências da vida, a neurociência, porque nós somos seres biológicos também,
Não somos só seres sociais, inconscientes, o id que briga com o ego, enfim, aquela coisa toda, ou seres sociais. Não, nós somos isso tudo. Nós somos também seres biológicos. Está tudo junto. Então, por que a gente só fica lendo Piaget, Freud, Deleuze e não vai ler um Damásio? Não que Freud, Piaget e Deleuze sejam importantes, são top. Vygotsky, eu amo Vygotsky, gente. Essa é da turma do Teatro e Educação, amo Vygotsky. Piaget também. Mas o Vygotsky, acho que está para nascer um outro gênio. Eu amo Vygotsky, é uma inspiração. Mas, não sei se vocês sabem, Vygotsky foi um dos primeiros a falar sobre neuroplasticidade e a sua relação com a imaginação. Esse cara era um gênio, e pensar que eu acho que ele faleceu, não tinha nem 30 anos, né? Acho que de tuberculose. Incrível, incrível. Mas é a visão amplificada. Vamos ampliar o nosso conhecimento. É a transdisciplinaridade, nem mais interdisciplinaridade. Precisamos dialogar todos os saberes para construir um entendimento mais coerente, mais completo do que é ser humano. Tá bom, turma? Bom, esse era o meu recado para hoje. E para terminar mesmo, olha, pouco importa a sua idade, se você tem experiência com teatro ou não, não existe idade para isso. Somos seres plásticos, nosso cérebro está ali para ajudar nesse aprendizado. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, tá certo? Gente, é isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, a hora é agora. Vou ver aqui a turma do YouTube também, se tiver alguma questão. Regiane, Doris, eu quero mergulhar nessa pesquisa teatro e meditação junto com você. Bora! Junte-se a nós! Maravilha! Bom, Davi, eu acho que já foi. Vocês aqui no Instagram, não sei se no Facebook, se está rolando alguma coisa no Facebook, eu não sei se está sendo transmitido ou não, mas, enfim, eu acho que não está, senão estaria aparecendo aqui os comentários. Enfim, eu não entendo muito disso. Mas se vocês aqui no Instagram, vocês têm algum... Eu vou voltar aqui para ver se tem algum comentário, porque às vezes eu me empolgo, saio falando, e aí perco algum comentário, mas acho que não. A turma estava aí, entrou e ficou escutando. Ah, Lívia, repete os 5 R's, então. São as 5 respostas, os 5 componentes das emoções. São as respostas fisiológicas, expressivas, comportamentais, cognitivas ou subjetividade, ou o que em neurociência a gente chama de sentimento, tá? Na linguagem neurocientífica, sentimento é uma coisa, emoção é outra, ou seja, o sentimento é o componente das emoções, é a parte cognitiva das emoções. E o campo eletromagnético, as respostas eletromagnéticas. Esses são os 5 R's das emoções que nós que trabalhamos em relação com outros seres humanos precisamos entender para poder aplicar de forma consciente no nosso trabalho. Maria Luísa, oi! Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Por hoje é isso, mas amanhã tem mais. Amanhã eu volto aqui, 7 horas da noite. São 10 lives em 2 semanas. Vamos ter conteúdo à beça por aí e depois vamos engatar no intensivão. Teatro Educação Neuroemocional. Quem não se inscreveu, vai lá, corre na minha bio, tem o link para se inscrever. E dessa vez vai ser o intensivão mesmo, porque a programação está uma loucura. Vai ser muito, muito conteúdo e ainda vai rolar premiação nesse evento. Não percam, gente. Perguntas agora. Dúvidas? Ficou tudo ok? A turma entendeu? Então tá. Acho que tá ok.
Se tiver, eu dou mais uns segundinhos aí, mas eu acho que tá tudo certo, né, galera? Obrigadão aí pela presença. É isso. Tamo junto e amanhã tem mais nesse programa Teatro e Neuro Sem Neura. Quero que todo mundo entenda de uma vez por todas que não precisa ter neura para lidar com a neuro. É mais simples do que a gente imagina. Tá bom, turma? Então é isso. Um grande beijo. Se cuidem. Eu, tô aqui, não sei como é que eu tô, mas eu tô aqui de o meu oxímetro lidando com a Covid. Mas já tô saindo dessa, tá tudo bem. É isso. Tamo junto, gente. É isso. Se cuidem. Um beijo. Até amanhã.